As últimas 2 temporadas colocaram o Atlético Paranaense entre os grandes do continente. Com os títulos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, o clube de Curitiba ganhou reconhecimento e respeito em toda a América do Sul. Para chegar lá, não bastou o Atlético vencer os adversários dentro de campo. Foi necessário se reinventar, enfrentar o sistema, revirar as estruturas e desafiar antigas convenções. Para saber como surgiu o furacão que conhecemos hoje, temos que viajar 100 anos rumo ao passado. Curitiba também possui seus grandes clubes de futebol. Esta vista nos mostra a concorrência de automóveis à frente do Clube Atlético Paranaense, num dia de jogo que veremos correr entre Atlético e Coritiba. Joaquim Américo Guimarães, que era presidente do Jockey Clube do Paraná, ele resolveu, juntamente com 20 sócios do Jockey Clube, em 22 de maio de 1912, criar um clube de futebol. Nessa data surge o Internacional Futebol Clube. Curitiba era uma comunidade pan-germânica, né? O Internacional surgiu para congregar outras nacionalidades, né? Espanhóis, portugueses, franceses, argelinos, ingleses e os próprios alemães. E um desses membros era uma figura famosa no mundo da aviação, Alberto Santos Dumont, um dos maiores inventores da época e pai da aviação como conhecemos hoje. Em 28 de maio de 1916, ele preencheu de próprio punho uma proposta para associar-se ao Internacional Futebol Clube. A partir desta data, ele se tornou sócio do Internacional, entrando para a história do clube e do futebol paranaense. Os associados faziam suas equipes de futebol de 7 para disputar partidas aos domingos. Um desses 9 times de associados do Internacional se chamava América Futebol Clube. Esses jovens resolveram dar o grito de independência. Então, 24 de maio de 14, surge o América Futebol Clube com aqueles membros associados do Internacional. O estádio da Baixada da Água Verde, como assim era chamado, foi o palco do primeiro grande jogo interestadual acontecido na cidade. Um acontecimento que mexeu com toda a cidade, que nessa época tinha em torno de 70 mil habitantes, porque aqui viria o Clube de Regatas do Flamengo. Era a primeira vez que eles saíam do Rio de Janeiro para fazer um jogo interestadual. E então jogaram contra o Internacional no dia 6 de setembro de 1914. Até 1915, quando vai começar o primeiro campeonato, o Internacional ganhou de todas as equipes com quem ele jogou. Tornou-se o todo-poderoso. Em 1917, o América conquistou seu troféu, mas a partir de 1918, algo que ninguém esperava aconteceu. O Britânia, um clube de baixa popularidade, passou a dominar o futebol local. Conquistou nada menos que 6 títulos consecutivos. O hexacampeonato britânico causou uma crise entre os outros clubes, e uma ideia ousada começou a ser debatida entre os diretores de América e Internacional. Acontece então que em 1923, o América propôs unir-se novamente ao Internacional, quer dizer, os irmãos voltarem a ser uma só agremiação esportiva. No dia 21 de março de 1924, o Internacional Futebol Clube
chama os seus associados para uma Assembleia Geral. O Internacional incorporou o América e, evidentemente, muda de nome. E, curiosamente, é o que diz o Jornal do Comércio do outro dia, na sua manchete. O Internacional mudou de nome. Com a união de América Futebol Clube com o todo-poderoso Internacional, passou a se denominar Clube Atlético Paranaense. Clube sem o E e Atlético com TH, que revivemos agora, né? Nessa semana, o Atlético Paranaense aprovou uma mudança radical na identidade visual do clube. Atlético passou a ter a letra H na segunda sílaba. O H tem uma explicação. O H estava nos primórdios do clube. E para fortalecer isso, o Arcésio Guimarães, que foi o primeiro presidente do Atlético, ele criou a frase, né, que ele trouxe para a frase no dia que foi da ata da fundação, no dia que foi criado o Atlético, ele disse: uma vez Atlético, sempre Atlético. A ideia de que, a partir daquele momento que não existia mais o Internacional e não existia mais o América, só existia um clube chamado Atlético, todos tinham que torcer, ajudar, colaborar, fortalecer esse time. Juntos, Internacional e América se preparavam para sacudir as estruturas do futebol paranaense. Além de ameaçar a hegemonia do Bretânia, a possibilidade de união entre América e Internacional deixava em alerta os outros clubes. Afinal, desse encontro de dois irmãos, certamente surgiria uma grande potência. Uma novidade que mudaria para sempre os campos de Curitiba.